Opa galera, beleza? Estamos aqui para mais um vídeo para fazer aqui a resolução da questão 142, conforme o caderno azul do Enem de 2009, relacionado à matemática. Vamos ler aqui que essa questão aqui é bem simplesinha. A suspeita de que haveria uma relação casual entre tabagismo e câncer de pulmão foi levantada pela primeira vez a partir de observações clínicas. Para testar essa possível associação, foram conduzidos inúmeros estudos epidemiológicos. Dentre esses, houve o estudo do número de casos de câncer em relação ao número de cigarros consumidos por dia, cujos resultados são mostrados no gráfico a seguir. Então vamos ver aqui o gráfico, né? A imagem não está muito boa, mas eu acho que dá para ver aqui, tá? Casos de câncer pulmonar, dado o número de cigarros consumidos diariamente. Então vamos lá. Se a gente pegar aqui os 0 cigarros por dia, né? A gente vê que ele quase bate a zero, mas ele não bate zero, né? Ele não começa exatamente aqui no zero, né? Dá para estimar aqui uns 2, né? Mais ou menos, 3, porque está antes da metade aqui, né? Entre 10 e 0 e 10, né? Que seria o 5. Então está entre 0 e 5 aqui. Não entre 0 e 5, né? Está entre 1 e 5 aqui, né? Então, vamos lá. Aí, quando é 1 cigarro por dia, já bate os 20 tantinhos, né? 21 ou 20, né? E aí ele vai linearmente até o 14. Do 14 para o 15 ele dá um pulo enorme, né, aqui, que vai lá para mais de 50, né? Então a gente vê que quanto mais cigarros que você fuma por dia, maior é a sua chance de ter câncer, né? Maior a incidência de câncer. Só que o que acontece? Ele não é de uma forma proporcional, né? Porque de 0 para 1 cigarro ele cresce bastante, mas de 1 para 2, 2 para 3 ele não muda nada, né? Ou quase nada, né? Aparentemente nada, mas não está o gráfico não está bem nítido para saber se ele não muda, né? Mas aparentemente parece que ele não muda nada, né? Ele fica constante até o 14º cigarro e depois ele dá um pulo, né? Então tem uma relação sim entre o número de cigarros consumidos diariamente com os casos de câncer, né? De pulmão. Então, ele tem relação, mas não é proporcional. Porque o que aconteceria se fosse proporcional? De 0 para 1, ele aumenta isso daqui, né? De 0 para 1, ele aumenta essa quantia aqui, né? De 1 para 2, para ele ser diretamente proporcional, ele teria que aumentar a mesma quantia. De 2 para 3, igualmente. Então, o gráfico seria uma linha reta, né? Aqui não está uma linha reta, mas é para ser uma linha bem reta, né? Era para ser assim, se fosse diretamente proporcional, né? Se fosse inversamente proporcional, ele seria ao contrário. Quanto mais cigarros você fuma, menor é a incidência, né? Coisa que não acontece, né? Se fosse inversamente proporcional, seria ao contrário, né? Seria essa reta, só que seria para baixo. Seria lá para baixo, assim, né? Então, vamos ver aqui, analisar as alternativas. De acordo com as informações do gráfico. Então, vamos lá. A alternativa A. O consumo diário de cigarros e o número de casos de câncer de pulmão são grandezas inversamente proporcionais. Tá, o inversamente já não é inverso, né? Por causa que quanto mais cigarro você fuma, maior a sua incidência de câncer, né? E também não é proporcional. Que é a coisa que a gente viu ali, né? Que se fosse proporcional, ele iria crescer de maneira constante, coisa que não acontece, né? B. O consumo diário de cigarros e o número de casos de câncer de pulmão são grandezas que não se relacionam. Não, elas se relacionam sim, né? Não é de maneira proporcional, mas quanto mais cigarro você fuma, maior a incidência de câncer, né? Então isso aqui está tudo errado. C. O consumo diário de cigarros e o número de casos de câncer de pulmão são grandezas diretamente proporcionais. Esse aqui estaria quase certo se não me informasse que era diretamente proporcional, que coisa não é, né? Porque ele, quanto mais você tem, mais aumenta, mas não é proporcional, né? D. Uma pessoa não fumante certamente nunca será diagnosticada com câncer de pulmão. Bom, isso aí é de conhecimento geral, né? Que tem pessoas que não fumam, que têm câncer de pulmão, mas olhando para o gráfico também dá para perceber isso, né? Porque se fosse quando a pessoa não fuma não tivesse incidência de pulmão, ele estaria aqui, né? Ele começaria a reta aqui, coisa que não acontece, né? Então, o nunca aqui não existe, né? Alternativa D está errada. Alternativa E, que é a correta, né? Já por exclusão, mas vamos ler.
O consumo diário de cigarros e o número de casos de câncer de pulmão são grandezas que estão relacionadas, mas sem proporcionalidade. Exatamente, né, gente? Então, se a gente olha aqui no gráfico, elas estão relacionadas, mas tem vezes que ela é constante, mas quanto mais cigarros, maior a incidência de câncer, né? Não estaria relacionado se o gráfico fosse como? Se fosse alguma coisa mais maluca, né? Tipo, do 5 para o 6 ele descesse para cá, né? Aí depois aumentasse para cá, aí depois aumentasse para cá, aí depois fosse lá para cima, e depois fosse lá para baixo de novo, aí depois voltasse para cá, às vezes constante. Mas como a gente vê que quanto mais cigarros a pessoa fuma, maior a incidência de câncer, logo a gente descobre que é a alternativa E. Beleza, gente? Esse aqui era um exercício apenas de análise de gráfico, né? E saber a proporção, né? O que é inversamente proporcional, o que é diretamente proporcional. Você podia se confundir aqui, principalmente, você poderia marcar a letra C, né? Que seria grandezas diretamente proporcionais. Mas para ser diretamente proporcional, se aumenta 2 vezes o número de cigarros, teoricamente teria que aumentar 2 vezes a quantidade de casos de câncer, né? Que não é o que acontece. Beleza? Qualquer dúvida vocês podem deixar aqui nos comentários, que eu vou responder, se possível. E no mais, nos vemos no próximo vídeo. Valeu!